Pessoal, um grande abraço, um abraço fraterno a todas as famílias, saúde e paz. Eu tenho aqui ao meu lado o doutor Henrique Damasceno, um jovem advogado. Nós vamos conversar, uma das coisas que nós buscamos tanto, né? Direito. Aliás, nós falamos tanto em direito. Temos, sabemos tê-lo. Sim, mas tem o direito aqui e os deveres acolá. Cumprimos os nossos deveres, né? Isso é uma outra questão, né? Eu vou já conversar com ele, que é uma pessoa especialista na área criminal Eleitoral. E na área eleitoral. Tudo a ver. Aliás, vamos lá, esse é o programa Agora é com Matosa, porque eu já vou logo, eu esqueço que eu tenho que dizer tudo isso. O programa Agora é com Matosa, da TV Grão Pará, canal 14.1. E que além do aplicativo da TV Grão Pará, canal 14.1, esse programa também, em partes, tem alguma coisa sempre que a gente coloca no nosso canal do YouTube, o Edson Matoso TV. Se você ainda não se inscreveu no Edson Matoso TV, se inscrever é muito importante para a gente, que a gente aborda vários assuntos. Todos os dias tem um vídeo novo lá no Edson Matoso TV. Uma das coisas que eu conversei com o doutor Henrique Damasceno, ele disse que ele gosta das entrevistas que ele costuma assistir, porque eu não tenho roteiro. Eu só faço perguntar, o senhor é isso, ok? No máximo, quando eu acredito que tem alguma pergunta mais picante, eu pergunto antes, porque eu acredito o seguinte, eu não estou aqui para interrogatório. É uma conversa. Sim, com certeza. É como se eu fosse com um sacerdote, com um pastor, com um psicólogo, com um cardiologista, com o meu urologista. Eu vou tirar dúvidas. Então eu não tenho nenhuma intenção de ser blá, 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 blá. Não tomar lá da cá. Não, isso não acrescenta nada. Eu quero provar o quê? Que eu sou mais advogado do que o senhor? Eu nem sou advogado. Então o que eu vou querer provar aqui? Não, vai tirar dúvidas e buscar conhecimentos. Para quê? Para que se compartilhe com a sociedade esse conhecimento. E não pegue este conhecimento, bota no meu bolso, bota aqui, bota na cueca e fica só para mim. E o resto que se dane. Né? Não, eu não penso assim uma sociedade, né? Justa, livre, igual, com discurso belíssimo. Então então é assim. Então o senhor não vai... Aí quando eu digo senhor, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Uma vez um entrevistado virou e disse assim, Matoso, porra, me chama de senhor. Eu disse, mas é que eu aprendi, eu sou da escola antiga de jornalismo, de radialismo e de pessoas. Para mim, a autoridade é senhor, não no sentido impositivo. Fica de joelho, te acocora aí que eu vou montar no teu cangote, não. Que foi esse um problema que eu sofri lá atrás. Anos de chumbo. Eu sou grato, mas não sou subserviente. Perfeito. Tá certo? Eu sou grato, mas não sou subserviente. Eu não sou xirimbabo, lacaio. Esse foi o problema que eu tive da minha vida profissional. Hoje eu consigo, apesar da coluna estar operada, mas até eu acho que melhorou, doutor Marcelo Brito. Eu consigo ter um jogo de cintura melhor, sem ser lacaio. Isso é fácil, porque a sua característica é de homem polido. Porque assim, na verdade, quando eu converso, quando eu digo assim, doutor, e chamo o senhor, é o respeito à autoridade. Nós, advogados, por exemplo, nós quando endereçamos uma petição ao judiciário e ao juiz, que ele é um órgão estatal, está representando o Estado naquele momento, do órgão do Poder Judiciário, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, isso não é puxar saco de ninguém. Isso é uma cordialidade, uma formalidade que deve ser respeitada pelo tradicionalismo das togas, pelo tradicionalismo, de certa forma, burocrático, mas também ritualístico de todo o sistema democrático brasileiro. O senhor nasceu onde? Nasci em Belém do Pará. Belém do Pará onde? Que bairro? Santa Casa da Misericórdia. É? Isso. E se formou em que ano? Me formei em 2016 pela Universidade da Amazônia. 2016, isso. portanto, mas eu morei bastante, eu morei um bom tempo em Roraima, por isso que meu sotaque não é daqui. É meu? Como é o nome? Quem nasce em Roraima é chamado o quê? Roraimense. Não, mas tem outro termo lá. Macuxi. Macuxi. Eu tenho uma neta, Macuxi. A Mirella, filha do doutor Rodrigo Matoso, que é também de uma outra jovem odontóloga, né? Então, lá de Roraima, de Boa Vista. E assim, por que eu estou perguntando isso? Porque é muito jovem, já é OAB. Que às vezes demora, né? Demora. Teve amigos, Matoso, que então até hoje não passam, não conseguem passar. Por quê? É uma questão de abdicação. Gente, eu estou conversando essas coisas com ele, porque esse camarada é um moço, é um jovem nos tempos de hoje, que dizem que o jovem é só para isso, aquilo, outro. Mas que nada, tem os jovens também que estudam, que se debruçam
sobre livros, que tem religiosidade. O senhor tem religiosidade ou o senhor é ateu? Porque o cara passa na universidade e vira ateu, pô. Aí é difícil, porque a universidade é ela tem aquele frenesi. Não são todos. Tem aquele frenesi do DCE, Diretório Central de Estudantes, do Centro Acadêmico. Isso é movimento estudantil. O movimento estudantil é um movimento político de esquerda. Então, então todo movimento político de esquerda, pelo viés, pela visão da ciência política, ela incita uma certa insurgência ou uma certa rebeldia no coloquial, no popular, contra o Estado, contra o poder estabelecido. Então, isso é meio que natural em ambiente acadêmico. Na FPA, onde os debates são mais acalorados, você encontra um povo ali com uma bandeira vermelha, você até encontra uma agremiação partidária dentro da universidade. Mas isso pode até ser antiético, mas é até natural. Antiético? Porque que democracia é essa? Que Estado democrático de direito é esse? É verdade. Que engraçado, quando você tem os seus direitos tocados, e tu lembra que logo eu digo Estado democrático de direito, quando vai me atingir, você não é democrático. Só é democrático com as besteiras que eu faço. Eu posso falar tudo que é besteira. Aí é o Estado democrático de direito. Eu estou até saindo do vídeo aqui. A gente só um pouquinho mais para lá. Isso, para a gente ficar naquela distância regulamentar. Me ajuda aí, o Yuri. Então, esse preâmbulo que eu estou fazendo aqui é no sentido da gente ter esse entendimento. Repare bem, quando o senhor fala, meu caro doutor Henrique Damasceno, que há esse segmento ideológico que defende isso aqui contra o Estado. Isso. Mas quando ele quer tomar conta desse Estado, ele passa a ser Estado. Passa a entrar no status quo. É uma das incongruências. É um discurso ridículo. Inconsistências e até hipocrisias, digamos assim, do próprio sistema. Eu quero tomar de você para ficar para mim. Eu, tipo assim, eu sou ignorante, você é doutor, eu não sou. Querido Edson Matoso, essa mesma inconsistência, essa mesma incongruência, essa mesma hipocrisia, ela existe na área penal, no sistema penal. Sabe por quê? Por quê? Porque hoje, na atualidade, nós temos um Código Penal de 1940 e um Código de Processo Penal de 1943, de 1946. Ou seja, a origem, o anteprojeto foi bem antes. Então, década de 30, década de 40, início da década de 40, foi planejado aquilo. E o que o Brasil e o mundo vivia? Guerras. Então era Mussolini na Itália, uma Itália fascista. Italiano, nazismo, alemão, comunista russo, exatamente. Capitalismo americano, era uma zorra, né? Então, Matoso, toda essa conjuntura global, essa situação histórica que o mundo vivia, lastimável, totalitária, extremista, fascista, ela influenciou o sistema conservador, as pessoas, os operadores do direito, conservadores que legislavam na época e construíam anteprojetos de Código de Processo Penal, anteprojeto de Código Penal, e isso acabou influenciando, até hoje não teve até tentou, né, um projeto de lei foi iniciado no Congresso, agora acho que uns 2 anos atrás, o pacote anticrime, né, ainda está em votação, mas nós ainda temos, a realidade é essa, nós estamos hoje no século XXI, 2020, são quase 80 anos aí, 80 e poucos anos, de um Código Penal atrasado, obsoleto, que ele faz tudo, junto com o Código de Processo Penal, ele faz tudo para prender. E por que a lei de execução penal da década de 80, de 1983, faz tudo para soltar o indivíduo? É essa inconsistência que não encaixa. Porque até mesmo algumas redes de TV, alguns programas, batem muito para prender bandido. Realmente, o sistema ele tem que punir. Espera só, vou seguir com isso aí. Para não parecer que eu fique igual o Faustão aqui. Pô, tá igual o Faustão, fala, não deixa o entrevistado falar. Lhe perguntei qual é a sua religião. Vou seguir para aí. Pronto, minha religião... Você tem religião? Tenho religião. Eu me identifico muito com o judaísmo cabalístico. É mesmo, é? A cabala judaica. Cabala judaica. Isso. Mas a sua família tradicionalmente era não, católica, isso era por parte de avô paterno, né? Avô materno. Tá. Agora, a minha família paterna é totalmente católica. Temos alguma família... Não tem conflito? Às vezes eu volto, outra tem, mas a gente acaba se respeitando porque nós aderimos àquela ideia de que política, e principalmente religião, não se discute. E outra coisa, quando o fundamento da religião é a prática, vamos aqui, amor. Não é isso? Fraternidade. Esperança, fé, caridade. Fé. Se todos querem isso, como é que eu vou respeitar a forma de cada um caminhar? Eu até me identifico um pouco mais com o espiritualismo, porque se eu fosse um pai de santo e me chamasse para entrar no seu terreiro, eu ia. Porque eu sei que tem caridade lá dentro. Se fosse para um centro espírita, eu também iria. Porque eu sei que tem pessoas reunidas com boa intenção no coração de fazer o bem ao próximo. E isso
são coroas diárias que a pessoa ganha. Olha, o camarada... Para o reino dos céus. Com um rapaz como esse, né? É muito agradável. É agradável porque a gente vai aprendendo, vai trocando ideia. Eu costumo dizer que lá na minha casa eu só não quero que entre pessoas que professam o demônio. Saiam, nem entrem. Isso daí é... Porque tem gente que acende vela para o cão. Isso é Deus verdade. Deus que me perdoe. Tem uns que acendem vela para Deus e para o diabo. Tem. Hoje em dia, infelizmente, existe uma ideologia pesadíssima na área religiosa, que não sei se posso falar se é religiosa, que é o satanismo e o luciferianismo. Isso aí tem que tomar cuidado bastante, porque isso realmente é uma verdade. Existe igreja... Acabou com o dia desse, eu estava aqui no WhatsApp, aqui no Existe Facebook. Igreja, existe Bíblia do adversário. Do bicho feio. Aquele ali, aquele um, não estou te apontando assim não, estou te apontando assim. A gente estava numa edição e começou a pipocar o Facebook dele. O cara convidando ele, oferecendo mundos e fundos, as melhores mulheres lá do lugar, oferecendo fortuna. Eu digo, meu amigo, isso é coisa do cão. Batata, né? Tu te entregaste ao bicho feio? Não, né? Ainda não, porque isso que está aqui. Mas é verdade, eu estou brincando um pouco para descontrair, porque ele veio, como chamava o falecido Padre Léo, da Canção Nova, ele chamava de encardido. O encardido. Milhares de nomes. Milhares de nomes. Mas vamos aqui então, Cramulhão, que bom. Engraçado. Então, quer dizer, o senhor, além de tudo, apesar de ter passado pela academia, de lidar numa situação extremamente complexa, que é o estudo do direito, a questão jurídica, que uma pessoa comum como eu tentei me formar em direito e não consegui. Não conseguiu? Não, por uma série de situações aí, mas não foi por nada não. Eu fiz direito na época do SESEP, fiz depois na época da Unespa. Talvez o grande arquiteto tivesse outros caminhos para você. Olha, eu conheço 2 procuradores de órgão público que são advogados como o senhor. Doutor... Caramba, até é bom não dizer o nome deles aqui. E eles fizeram elogios a meu respeito do seguinte: eu fui o único a não me formar na turma de 1977, do SESEP. Ele disse, pois é, mas em compensação o senhor é o único da turma de 77 que é constituinte de 1989. Olha só. Eles falaram isso para mim. Eu nem tinha me tocado, que aliás o relator era o deputado doutor Zeno Veloso. Zeno Veloso, que inclusive... Né, então para mim é uma honra, com a graça de Deus. O doutor Zeno, ele marcou muito naquela época, porque ele foi um dos grandes colaboradores da revitalização e da construção da Basílica. Né? Não a construção, mas na revitalização, porque ele foi responsável por um projeto de lei na época que ele trouxe a exumação do padre, acho que é Anchieta, se não me engano. Me corrija se eu estiver errada, né? Porque não é minha alçada, mas... Eu confesso que aí eu vou dar uma... Do padre que foi responsável pela construção da Basílica de Nazaré. Ele trouxe a exumação do cadáver, conseguiu uma lei para trazer e os restos mortais desse padre estão até hoje na Basílica de Nazaré. Vamos procurar averiguar. Essa eu te confesso que eu O nome do padre também não me lembro direito. Mas está lá, tem a plaquinha lá, se você que é católico, você que é um admirador das suntuosas catedrais católicas aqui em Belém do Pará, visite a Basílica de Nazaré e você vai se deparar logo na entrada, você entra no portão principal, dobra logo no primeiro corredor à direita. Aí você vai ver uma foto do padre e vai estar lá a plaquinha, doutor Zeno Veloso, deputado estadual, que conseguiu a exumação do cemitério para a Basílica de Nazaré, a ossada do padre que construiu a Basílica. Bacana. Isso é um fator histórico que... É importante isso. O Zeno Veloso é uma sumidade, ele é assim como você, ele tem a característica dos imortais, que é a humildade. Ele fica na dele, como a gente diz. Humildade que eu digo assim, não é da simplicidade, é aquela humildade de estender a mão para o pobre, de estender a mão para o necessitado, porque ele foi uma pessoa que me ajudou. Eu falei, doutor Zeno, eu encontrei com ele lá em Roraima, eu fazia o curso lá. Ele, meu amigo, aquele jeito, aquela voz, aquele vozeirão. Ele tem negócio de ter umas... Mas a entonação dele, ele é um radialista da área jurídica, né? Porque aquele vozeirão... Sim, fala fácil. Fala e vibra, e não importa se ele está em pé ou sentado, ele fala e gesticula perfeitamente, até hoje. E que ele tenha vida longa por isso. Então ele chega, quando você chegar a Belém, eu me lembro de você, lá na UNAMA, que eu cheguei ali da aula, quando você chegar lá, me procure. E não aliás, a UNAMA, você se formou onde? Pela UNAMA, Universidade da Amazônia. Então, muito bem, o SESEP, que começou lá no Santa Rosa, no Colégio Santa Rosa, que era o professor Edson Franco, etc. Sim. Depois veio a Unespa, quando juntou com o Colégio Moderno, não é isso? Que era a Faculdade Integrada do Colégio Moderno, que era o saudoso... Eu lembro desses nomes que apareciam mais. Clodomir Colinos. E desembocou na UNAMA. É uma história até chegar aqui. Eu participei de lá de trás, até chegar... Só que uma série de situações, eu trabalhava muito, viajava muito.
Passava 15 dias viajando, 17 dias. Quando chegava, eu não sabia de nada. Tanto que eu lembro que a primeira nota que eu tive em introdução ao estudo de Direito foi 0,5. Existe até hoje essa matéria na grade curricular. Mas depois a gente foi passando. Doutor Henrique Damasceno, o senhor falou aí, foi quando eu voltei para a questão da religiosidade. Perfeito. E eu fico feliz de ver um homem que atinge os níveis acadêmicos que ele atendeu, que ele atingiu, mas não desqualifica o aspecto da espiritualidade. Jamais. E isso é muito... Um menino, me pergunta, com todo respeito, de 30 anos de idade, nos tempos de hoje, quando tem tentação de todo tipo aí. Tem muito. Para levar, né? Muito bom. O senhor começou falou aí sobre as divergências, Código Penal... Isso. 40, 43, 1983, e que eu, cidadão comum, muita gente do outro lado da tela a gente não entende, porque pode com fulano... Vamos lá, vamos ver se cabe. Por que prender um bandido pobre, preto e periférico é mais fácil do que prender um bandido de colarinho branco, o que é pior? Às vezes, eleito até por nesses aqui. Perfeito. É com o senhor. Maravilhosa pergunta, essa é uma das perguntas que todo operador do direito quer ouvir. Porque há várias formas de explicar, mas a melhor delas, ao meu humilde ver, é pela criminologia. Pode olhar para lá. Pois a criminologia ela diz o seguinte, a escola de Chicago, lá nos Estados Unidos, ela estudou white collar crimes, que é os crimes de colarinho branco. Ela entendeu que o sistema capitalista em que nós vivemos, é claro que existem dois capitalismos. Se eu critico o capitalismo, eu não posso ser automaticamente, por dedução, um socialista. Jamais. Existe o escandinavo, que é o redistributivo, e o capitalismo estacionário, que é aquele onde você, numa pirâmide de estratificação social, não consegue modular, não consegue migrar para uma outra. É como se nós vivêssemos um sistema aqui das Américas, dos Estados Unidos até a América aqui do Sul, no Brasil, um sistema um pouco melhorado apenas do que na Índia, onde há castas. Uhum. Tanto é que você veio de origem humilde, eu vim, Jefferson veio, mas não foi fácil chegar até aqui. Foi muito difícil. Então, se é difícil progredir na sociedade brasileira hoje e na sociedade da América do Norte, América do Sul, significa que o capitalismo ele é estacionário, ou seja, ele estaciona, ele tende a não redistribuir a renda como deveria, tirar um pouco do rico e passar para o pobre. E isso influencia diretamente na criminalidade, no engendramento da criminalidade no Brasil e no mundo. O que significa hoje a diferença entre o preto, o pobre, né, e a prostituta? A prostituta, que o grande Tim Maia falava isso, aqui no Brasil só ia 3 P's presos, né? O preto, o pobre e a prostituta, que eu não vou falar o palavrão que ele disse, mas nós estamos numa rede de TV. Mas aquilo é realidade até hoje. Por quê? É uma rede de TV, mas é TV Grão-Pará. Isso. Mas pode ficar à vontade. Mas essa dificuldade que tem do negro, porque até hoje a escravidão não acabou. Nós vivemos de escravidão, nós vivemos num sistema de servidão. De certa forma, nós pagamos impostos, nós vivemos para pagar impostos, né? Essa frase era do grande Winston Churchill, dizia isso, né? Que nós vivemos para pagar impostos. Então, nada tão certo na vida quanto a morte e os impostos. 5 meses nós trabalhamos para pagar imposto, é isso? Para pagar imposto e para alimentar essas pessoas que estão lá no poder, que a gente vê que há uma iniciativa de uma minoria, mas a maioria quer o status da vida pública e eletiva para poder se manter e alimentar suas famílias. E trazer essas famílias para ficarem sugando décadas e décadas o dinheiro público. Já houve um sinal de lá? Foro privilegiado que protege e evita que os crimes de colarinho branco sejam devidamente presos. Essa que é a realidade. Pois é, mas aí agora só tem um detalhe. Eu, como cidadão, se eu vejo que o camarada tem uma tendência forte para roubar o dinheiro público, vive de uma forma nababesca, enquanto que o cidadão aqui vota nesse elemento, não consegue o remédio de graça lá na farmácia que diz que tem. Estranhamente, às vezes não tem. Sim. Aí o cara daqui compra o remédio do bom e melhor para ficar calmo e dormir tranquilo, com medo de que a Polícia Federal pode bater a qualquer hora na casa dele. A qualquer hora, né? Pô, e esse cara continua protegido, doutor? É isso que eu fico... Como é que... Tem bancas de advogados, tem proteções constitucionais, foro desgraçadamente, desculpe o termo, né? Como é que chama? Privilegiado. Não Sim. Tem um jeito de derrubar essa imundície, não?
Desculpe que... Edson, não, a sua crítica ela foi ácida, porém ela foi extremamente assertiva. O próprio sistema, a Constituição, ela é belíssima. O problema é a legislação infraconstitucional, que ela abre brecha para que haja recursos. O próprio sistema de justiça, ele abre brecha para infinidade de recursos. Mas por recurso para o cara que roubou dinheiro público. O cara daqui, coitado, às vezes eu roubo coisa de refrigerante, não é para roubar. Não é para roubar. Mas esse é punido. E a gente vê casos aí, né? Esse tem problemas. O pior, nós da televisão, da mídia, fotografa, filma, esfola, mata. E o bacana daqui... Dizem que a mídia é o quarto poder, de fato é, porque a comunicação social, ela influencia opiniões. Então, quando existe exatamente aquilo que você acabou de exemplificar aqui com as suas palavras, quando a gente se depara com certos tipos de programas, aquele porretão, Borghetti, da Borghetti, finado da Borghetti, morreu de tanto estresse, né? Ah, chicote nele, bandido, não sei o quê, papapá, prende. Isso vai ocasionar o quê? Você acaba influenciando no povo que tem que acreditar na Constituição, que tem que acreditar no Poder Judiciário, dele rasgar a Constituição na prática, falar, eu não quero saber de lei, porque a lei vai lá, o cara vai ser solto, bora se reunir aqui uns capangas, uns mototáxis, vamos aqui reunir, vamos dar porrada no sujeito, amarrar ele pelado no poste, e se ele tiver sorte, ele vai sobreviver. Isso não é Constituição Federal, isso não é Estado Democrático de Direito, isso é selvageria. Isso é lei de talhão, olho por olho, dente por dente. Nós já estamos no século XXI, depois de Cristo. Será que a humanidade ainda não evoluiu? Gente, é o seguinte, a minha conversa com ele, eu sempre digo aqui que o nosso intento é provocar reflexão. Tá certo? O jovem advogado Henrique Damasceno, de forma alguma, até porque ele confessou que já acompanha o nosso trabalho, de forma alguma se inibiu com a forma de eu falar. O problema, a forma de eu falar é a indignação natural de um leigo. E até de um cidadão. De um cidadão. Né? Perfeitamente. E o senhor é um operador do direito, poderíamos dizer. É uma pessoa que... E é uma confusão que não é fácil. A gente fica à mercê da boa vontade de alguém que apareça e tenha a coragem de dizer como eu vi ontem. Não, dizem que eu acabei a Lava Jato porque não tem mais corrupção no Brasil. Há 1 ano e 10 meses, você não ouve falar em corrupção no Brasil. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. O que enfraquece o trabalho, entre aspas, da Lava Jato. Com não certeza. Enfraquece, não. É bom porque ela reforça logo e agiliza mais o que tem aí, né, Paco? Ainda tem pendência. Ainda tem caboclo que tem que ser preso. A força da mudança é muito grande, porque o povo elegeu, como dizia, já diz o preâmbulo, já dizia também, defendia Ulisses de Guimarães, Leonel Brizola, defendia também o saudoso Tancredo Neves, que o poder ele emana do povo. Sim. Então a vontade do povo deve ser respeitada. Se a maioria decidiu eleger um presidente, eleger um governador, eleger um prefeito, que a minoria que infelizmente teve o seu voto não atendido, vai ter que respeitar a decisão, porque uma vez eleito, todo o arcabouço jurídico, político, eleitoral protege aquele cidadão eleito. Já acabou. Não tem mais 1 minutinho, acabou mesmo. 3 minutos? Então tá, 2, porque se 1 é para a vinheta, abertura, colocar. Então é o seguinte, pleito eleitoral, isso seria uma outra conversa. Eu nunca me senti tão inseguro na minha vida para falar de alguma coisa, de fazer algum comentário do que agora. Nós estamos na democracia, Estado Democrático de Direito. Tudo por causa de bandidos que usam fake news. Aí eu que tenho que falar uma coisa séria. Agora mesmo, tem um candidato que, coitado, ninguém nem falava no cara. Quando começou a despontar, já estão inventando fake news do cara. Estão inventando a história do cara. Mas já estão descobrindo. Isso. Impressionante. O cara estava lá na rabeira. O povo está observando quem é quem. Quem é que está junto com quem. É uma cadeia. Veja quem é. Fulano, apoiou Beltrano aqui, tá aqui, tá aqui. É fácil a gente ver. Aí quem é que sobra? Só tem esse aqui. Aí pronto, as pessoas vão observando. Esse caboclo que está subindo, onde é, Matoso? Eu não vou dizer. Eu não posso dizer a cidade. Posso dizer a cidade? Não posso. Porque senão eu já vou induzir de onde é. É lá na Escriproprênia,
é um país aí imaginário, entendeu? Uma cidade imaginária de um país imaginário. Esquizofrênia é um país imaginário que você pode ouvir, prenha, ou seja, está prestes a parir a seriedade do país. Com dores de parto. Né? Altas dores de parto. Com altas dores de parto. E aí começam a inventar coisa contra essa candidatura. E aí eu não posso fazer nenhum tipo de comentário por causa do fake news. Mas sabe onde é que está a brecha? A falta não só no Pará, não só em Belém, mas a nível nacional. No Brasil, nós não temos um arcabouço jurídico para proteger e regular as relações entre os cidadãos na área cibernética. Ou seja, o cara faz fake news, ele prejudica, ele muda os rumos de uma nação fazendo fake news e batendo no candidato, e não é crime. Mas eu quero dizer que lá na prenha, tá certo? Já sabe quem é, já foi feito o BO. Já veio lá um emissário e informou. Bom, e aí, por exemplo, nas redes sociais, eu posso dizer, como é o teu nome? Anderson. Eu posso dizer, eu quero mandar um abraço daqui para o meu amigo Anderson. Ele não é candidato, não. Não. Tu é candidato? Não, né? O meu amigo Anderson, grande líder comunitário aí da Cidade Nova, eu posso mandar um abraço para ele? Pode, à vontade. Mas eu não posso dizer que ele é candidato. Se ele for candidato à legislação eleitoral, você aqui pode... eu não posso, aqui na TV eu não posso. Na TV não pode. Mas, Matoso, tu vai votar em quem? Pois é, vamos dizer, eu nem voto aqui. Nem voto aqui. Mas eu vejo algumas pessoas, agora, por exemplo, Matoso, esse camarada fez um belo trabalho na Polícia Militar. Este camarada aqui fez um belo trabalho no Centro Comunitário do bairro tal. Esse camarada aqui desenvolve um trabalho usando as artes marciais, você faz artes marciais, usando as artes marciais, dando um nocaute na violência. Esse outro rapaz aqui consegue desenvolver um trabalho reunindo todas as comunidades de um bairro que era manchete policial e hoje ele conseguiu agregar numa página valorizando o social. Eu não posso fazer isso, dizer o fulano, não posso. Aí pode, né? Não, mas aqui na TV não. Na TV tem restrição Aberta, porque a rede ela transmite para toda uma coletividade nas muito redes grande. sociais eu posso. Isso acaba virando, na sua pessoal pode. Agora, utilizar rádio e TV para fazer esse quanto candidato, infelizmente não pode. No meu canal do YouTube eu posso? No canal do YouTube pode. Posso. Não, porque é a internet. Anderson faz arte, é isso que eu estou tentando ser repetitivo, para a gente poder saber, porque eu tenho medo. Mas tem um problema, porque na prática houve mudanças diretas do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fez resoluções e deu uma série de proibições, inclusive a bandeirada. Está tendo bandeirada? Pô, eu já vi, ontem eu vi, como dizem os colegas da imprensa, eu não consigo entender isso. É outra coisa que eu continuo aprendendo no jornalismo, não é falta de ética, não, é reflexão. Um shopping que fica aqui no bairro da Castanheira. Qual é? É Iguatemi, pô. Igual ontem eu vi na televisão, um shopping que fica aqui não sei aonde, aí aparecia lá o nome do shopping. Pô, e os caras são patrocinadores, eu não consigo entender. Marcos Ramayana, que é um grande doutrinador na área do direito eleitoral, em sua obra Direito Eleitoral Comentado, ele costuma dizer, ele defende, ele argumenta brilhantemente que toda vez quando você utiliza uma empresa, um partido político, uma rede de transmissão radiodifusora, televisiva, rádio, TV, uma igreja para pedir voto, isso acaba configurando no Código Eleitoral crime eleitoral por abuso do poder econômico. Tá. É esse o problema. A raiz está aí. Então você utilizar... Porque abuso do poder econômico, porque você está utilizando da máquina de alcance coletivo para pedir voto diretamente ou indiretamente para certo candidato. Até porque da Constituição Federal para cá se fortificou mais ainda a concessão de rádios e emissoras de televisão para grupos políticos partidários. Exatamente. O Sarney que o diga quando teve aumento de 4 para 5 anos o mandato. E há quem diga que ele saiu da política, mas nos bastidores... Ele continua mandando muito. E muito. Mando muito. E muito. Doutor, para apertar a mão, depois a gente lava lá com certeza. Com álcool gel. Álcool gel está bem aqui. Está bem aqui. Pessoal, muito obrigado. Como eu costumo dizer, não é entrevista, é uma conversa. E é uma satisfação muito grande ter conversado com esse jovem de 30 anos de idade, advogado, que tem um amplo conhecimento no campo criminal e eleitoral, que eu falei muito pouco. Ou seja, eu posso fazer aquilo que eu disse aqui, tudo do candidato, artes marciais, desenvolve um trabalho. Anderson, o nome do homem, eu posso dizer. No meu canal do YouTube. No seu canal pode. No meu canal lá social. Agora, aquilo que a lei aqui fala, não. rádio e TV, não. a lei é clara.
A regra é clara, a lei e a regra. É clara, Arnaldo. Isso pode, Arnaldo. Isso pode ou não pode. Como diria o Galvão Bueno lá para o Arnaldo. Pessoal, um grande abraço, que Deus nos abençoe a todos. Nós estamos nesse final de semana. Ainda tem mais, o moço é espiritualista. O moço professa uma ideia, é judaica, cabalista. Cabala judaica. Cabala judaica. É muito bacana isso. Você vê todo o contexto humano, mundano, mas com as bênçãos divinas. Que maravilha. Então, nesse final de semana, a gente tem aí o nosso filho de Nossa Senhora de Nazaré. É aquela mulher que foi escolhida pelo cara, o de todos. Matoso, inclusive, o catolicismo é belíssimo, porque é uma procissão de fé, o Círio de Nazaré. Sim, sim. Inclusive, eu queria saudar minha família, né? Santos Cruz, que nós perdemos a nossa matriarca Odete Santos Cruz, era devotíssima de Nossa Senhora de Nazaré. Né? E é brilhante. No judaísmo, a Nossa Senhora, ela é a Shekinah. Que ela é a que casa, né? Casamento com Deus, é o lado feminino de Deus. Pois é, que bacana. Então, algumas pessoas, mas a gente já está vendo irmãos evangélicos já fazendo amplas propagações de defesa da figura de Maria, né? Sim. Que antigamente alguns expurgavam. O que é Maria? Maria, ela chegou para todo mundo e disse assim, chegou até me arrepio, façam tudo o que ele vos disser. Ela não disse que é ela. Ela disse, olha, é ele, Jesus, façam tudo o que ele vos disser. Pronto. Ela já deu o caminho. Acabou. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.